Saudamos a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus. Para você que estará também acompanhando ou ouvindo essa mensagem, né, nos próximos dias, que Deus possa abençoá-los e abençoá-las ricamente. Amém. Então, nós vamos estar lendo Salmos 127, 3, 4 e 5. Salmos 127, versículo 3, depois 4, depois 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, e não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. E agora Salmos 113, 9. 113, 9. Que diz assim: que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. Glória a Deus. Te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, pela bênção da leitura da palavra. Te pedimos, Senhor Deus, só possa ministrar nesta mensagem através do teu Espírito Santo, e que em tudo o seu nome seja glorificado. Abençoa, Senhor Deus, já nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. O tema da nossa mensagem hoje é bem alusivo a este domingo. Nós vamos falar a respeito das mulheres com os seus chamados para cumprir um propósito de Deus. Então, eu repito, mulheres que são chamadas por Deus para cumprir o seu propósito. E nós vamos verificar que esse propósito, ele foi devidamente cumprido no seu tempo. Então, é um trabalhar, porque quando nós percorremos toda a Escritura, tanto do Novo Testamento quanto do Velho Testamento, nós vamos encontrar verdadeiras heroínas, verdadeiros milagres na vida de mulheres valentes, as mesmas daquelas que hoje não estão registradas na palavra, mas que também são mães valentes. Pois bem, nos chama a atenção, e nós iremos desfilar rapidamente algumas delas, e nos lembramos aqui de Eva. Eva, mulher de Adão. Ela foi considerada a mãe, né? A mãe de todos os seres humanos. Aonde está isso, pastor Carlos? Livro de Gênesis, nós vamos trabalhar bastante com a Bíblia. O livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Qual era o propósito? Para nós meditarmos, qual era o propósito de Deus quando Ele elege a Eva, a mãe de todos os viventes? O propósito era para crescer e multiplicar, e dela
se multiplicaram nações, nações, nações. Hoje chegamos a mais de 6 bilhões de descendentes de Eva. Então, o chamado dela se cumpriu na vontade do Senhor. Mas nós vamos continuar, porque mesmo que rapidamente, nós vamos estar conversando a respeito do perfil de várias mulheres que foram chamadas para o exercício de mãe e honraram com esse chamado. Então nos lembramos de outra que nós relacionamos aqui, Sara. Sara, o perfil de Sara é que, conforme os irmãos, as irmãs já ouviram, de que Sara, ela era uma mulher já velha, esposa de Abrão, que também já era velho, e ela já havia passado o tempo dela produzir. Então ela não tinha mais condições de gerar. Mas Deus faz uma promessa que ela seria a mãe de uma grande nação. E ela até ri, duvidando daquilo. Marido velho, ela velha, o costume já havia passado. E nós vamos verificar, coloca aí Gênesis 21, de 1 a 3. Gênesis capítulo 21, de 1 a 3, louvado seja o nome do Senhor. É um culto em que nós estamos falando de mulheres abençoadas que foram chamadas para um propósito. E nós vamos repetir isso. Você que é mãe, olha para o seu filho. Deus tem um propósito na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 21, 1. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Isaque vem a ser dos patriarcas. Para os amados se lembrarem bem, quem são os patriarcas? Os chamados patriarcas na Bíblia. Os chamados patriarcas na Bíblia é Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Porque deles vieram uma grande nação. Tá? Então, Sara cumpriu o propósito de Deus. Tá? Vamos passar para outra. Não menos valente. Aqui no nosso meio tem muitas valentes. Mexe com os filhos dela para ver só. Né? Então nós vamos falar de Joquebede. Joquebede vem a ser mãe do legislador. Quem se lembra quem é o legislador? Se lembra? Moisés. Joquebede, ela desafiou a autoridade de Moisés. Cadê o abridor? Joquebede, ela desafiou a ordem de Faraó. Lembrando para vocês de que Faraó havia observado que a família dos hebreus, ela crescia e se fortalecia. Então ele deu uma ordem para que todo filho das mulheres hebreias fosse sacrificado. Todo filho, homens, as mulheres podiam deixar. E o que aconteceu? Nasce
exatamente Moisés. E vocês conhecem, até as crianças, se eu falar nisso, elas vão falar, ah, eu vi. Não é aquele bebezinho que eles colocaram num cesto e botaram no rio? E assim a mãe fez. E aí, aquele bebê foi recolhido. E ao ser recolhido, ele foi criado no palácio de Faraó. E ele vai aprender toda a ciência do Egito. Ele vai de encontro a um egípcio mais tarde e vai fugir do Egito aos 40 anos e vai passar 40 anos na casa de Jetro. E lá ele vai conhecer a sua mulher e ali Moisés, ele vai ser chamado por Deus para conduzir o povo para sair do Egito e ir para uma terra prometida. Olha a bênção de Joquebede. Um dia, essas crianças que aqui estão, elas vão sair dos braços das suas mães. Irão seguir vitoriosas, vencedoras. As mães ficam com aquela tristeza, mas é necessário um mundo a ser conquistado. E assim ocorreu com aquela mãe de Moisés. Ele ganhou o mundo, lutou, foi levantado por Deus para uma grande missão. E eu cheguei a falar a respeito de Êxodo 2, de 1 a 9. Vamos ver Êxodo 2, de 1 a 9. Nós estamos refletindo sobre o papel das mães. Êxodo, capítulo 2, de 1 a 9, onde nós vamos falar a respeito do nascimento de Moisés. E foi um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que o filho era formoso, escondeu 3 meses. 3. E não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs 2 juncos à borda do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: 2 meninos dos hebreus é este? Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino. Olha a providência de Deus maravilhoso. A mãe criou seu filho no palácio real. Olha que complicação, hein? Tá? Mas o propósito de Deus se cumpriu. E assim, aquela mãe, mais uma vez, ela foi vitoriosa. Então nós estamos falando a respeito de mães percorrendo toda a Bíblia. E nós vamos falar de mais uma. Havia uma mulher que naquela época era possível, ela era mulher de um homem chamado Eucana. E aquele homem, ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. A Penina, ela era extremamente fértil. Ela gerava filho e mais filhos. E Ana não gerava filho. E Penina debochava dela, porque ela era estéril. E ela vai subir ao templo
E ela começa a orar copiosamente ao Senhor. E o sacerdote Eli chega perto dela, fala com ela, mas você já está bêbada. Uma hora dessa, ela disse assim, não, meu Senhor, eu estou clamando ao meu Deus para que Ele abra o meu ventre e eu gere um filho. Então ele disse assim, então se faça segundo a sua vontade. E não passa muito tempo, ela engravidou. Ela engravidou e ela diz assim, a este filho eu coloco o nome de Samuel e eu darei ele na casa do Senhor por toda a sua vida. E Samuel, ainda jovem, ele vai viver com o sacerdote Eli. Mas aquela situação era uma situação bastante estranha, porque a palavra diz que os filhos do sacerdote Eli, eles prevaricavam, fazia todo tipo de atos que desagradavam a Deus. E um dia, Deus chama Samuel, mas ele não conhecia a voz do Senhor. E ele vai diante do Eli, sacerdote, diz assim, Senhor, você me chamou? Eli disse assim, não, eu não te chamei não, vai deitar. Mais uma vez o Senhor chama, Samuel. Deixa eu perguntar para vocês, será que nós temos ouvido a voz do Senhor? Quantas vezes o Senhor tem nos chamado e nós estamos tão desatentos, tão olhando a muitas coisas, olhando a nossa luta, a nossa dificuldade, e nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Então ele volta lá diante do homem mais uma vez. O que você está acostumado é ouvir a voz do homem, não do Senhor. E ele entendeu, falou, mais uma vez, Samuel, faz o seguinte, quando você ouvir novamente, você vai responder, fala, Senhor. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E Samuel disse assim, fala, Senhor, eis-me aqui. E ele dá um recado, Deus dá um recado duro para Samuel, diz assim, olha, eu vou fazer uma revolução aqui neste lugar. A luz do tempo está quase se apagando. E olha o que vai acontecer. Vamos ler. 1 Samuel 1:20. 1 Samuel 1:20. Vamos trabalhar com a palavra. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E aí, vamos ver o 27 e 28. Ela diz assim, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. Ele adorou ali o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que mulher maravilhosa. Ela buscava um filho. Deus deu. Olha a coragem dessa mulher. Ela diz assim, mas eu entrego a Deus por toda a sua vida. E ele vai ser um sacerdote, um profeta maravilhoso. Mas nós vamos continuar. Não paramos por aí. Todo ano, todo culto, eu estava falando com a pastora Maria hoje, todo culto do Dia das Mães, eu trago só uma palavra, o nome de uma mulher, chamada Rispa.
ela havia sido concubina do rei Eli. E houve um problema lá com o povo, eles pediram sacrifício. E aí o rei entregou os 2 filhos dessa mulher para ser sacrificados, eles foram enforcados. Eles foram enforcados e colocaram os corpos em cima da pedra, para que os abutres fizessem o trabalho. Mas aquela mulher, quando soube disso, ela ficou ali, velando aquele corpo praticamente por quase 6 meses, cuidando ali dos corpos, para que nenhum animal pousasse sobre eles. Ela fora mãe na vida, ela foi mãe na morte. E esse ato dela foi dado a conhecer o rei. E o rei disse assim: não, faz o seguinte, traz todo a alçada deles e vamos fazer um enterro digno. 1 Samuel 21, de 8 a 14. 1 Samuel 21, de 8 a 14, para nós. Mas até agora eu não ouvi nenhum glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, veja bem, é o Celso, 2 Samuel 21, de 8 a 14. 2 Samuel 21, de 8 a 14. 21, 8 a 14. E nós vamos ler. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos primeiros dias, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filho de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou água sobre eles no céu. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite, mais ou menos 6 meses. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul, os ossos do rei, os ossos de Jonatas, seu filho, 2 moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa, E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul, de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disto, Deus se aplacou para com a terra. Aquela mulher, ela havia cumprido o seu chamado, o seu propósito. Pois bem, não vamos ficar nisso, vamos elencar uma outra mulher agora, do Novo Testamento. Vamos falar de Lucas 1,5. Lucas 1,5, nós vamos estar falando de Isabel. Lucas 1,5. Isabel era estéril. Ela não gerava filhos, não é? Então, a palavra diz assim: existia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus,
andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Duas situações que tornavam impossíveis. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe exporás o nome de João. Não precisamos nem falar. Isabel foi chamada para ser mãe num propósito de Deus. Mas por que num propósito de Deus? Porque exatamente a palavra diz que ele seria a voz que clama no deserto. João seria aquele que prepararia o caminho do Senhor. Então aquela concepção, ela tinha um propósito de Deus, para vir aquele homem pregando no deserto, se vestindo de peles de animais, comendo gafanhoto silvestre e dizendo: arrependei-vos. A mesma chamado que o Senhor Jesus fez na sua primeira pregação. Isabel cumpre o seu chamado. Meus amados, eu não preciso nem dizer para vocês que faltou aqui um nome de uma mulher chamada para ser mãe. Quem seria essa mulher? A Ágata, a jovem, está dizendo aqui, Maria. Acertou. Lucas 1:26. Lucas 1:26. Diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, na casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando, o anjo onde ela estava disse: salva, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. No 30, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que eu não conheço varão nenhum? E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, para nós encerrarmos, haverá um dos cânticos mais lindos contido na Bíblia. Eu queria passar direto, mas eu quero compartilhar com vocês. 1:46 e seguinte, ainda de Lucas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Ela cheia de gratidão, não? E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de tua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas,
o poderoso e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos, auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para casa. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as mães de todos os tempos, as que estão aqui nesta hora, receberam essa mais nobre missão de gerar em si uma vida, de compartilhar o seu corpo com o ser. E nós queríamos que você, mãe, glorificasse a Deus por esse chamado, porque o seu filho, ele está cumprindo um sinal profético da vontade de Deus. E por vezes, você, mamãe, nem compreende esse processo. E você sofre quando as coisas não vão bem, mas é o que nós chamamos de, eu anotei aqui dizendo assim, é o coração de mãe, que não julga, que sofre, que justifica, que perdoa, que ama. Louvado seja o nome do Senhor. Que seus filhos, minhas nobres mamães, possam triunfar na presença do Senhor, fugindo deste mundo mau, vicioso e viciado. E que você possa derramar-se lágrimas, mas de alegria pela vitória de seus filhos. Aleluia. Muitos deles não estão aqui. Feche seus olhos. Nós vamos estar orando antes de entregarmos este culto e dizendo: nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, visita, Senhor, o coração de tantas mães que sofrem, que se preocupam, que sentem a dor dos filhos, que buscam o resgate, que sabem da dificuldade dos tempos atuais, mas que o Senhor possa receber nesta hora a oração que elas estão levantando pelos seus filhinhos, aqueles ainda crianças, aqueles que já são adultos, que o Senhor possa estar mantendo na tua casa, porque tudo que a mãe deseja é que os filhos estejam com elas na eternidade, vivendo para sempre com o Senhor Jesus. Que se cumpra esse propósito no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos e as abençoe ricamente.